é que eu vivia essa fase, mas que eu não enxergava que ela era tão disfuncional assim. Tava tudo bem. Porque eu tinha umas amigas que tomavam ansiolíticozinho também, tomavam Rivotrilzinho pra dormir, tava tudo certo. Olha o que é o poder da referência. Onde é que você tem andado? Que meses você tem sentado? Quem são as pessoas que têm sido referência na sua vida? Então, Karina, eu pedi para você colocar essas fotos aqui, porque eu conheci um pouco do seu antes e do seu depois. E tem muitas mulheres que elas não. A primeira coisa quando elas se transformam fisicamente, que elas fazem é tirar das redes sociais, apagar. Não mostra, não quer mostrar. E eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas pessoas. Quem que é essa, quem é aquela? Como foi essa transformação nítida e clara? Eu sei que isso também está ligado à transformação de corpo, alma e espírito, né? A gente acho que sente necessidade de mudar. Fala um pouco sobre essa transformação para nós. Literalmente, duas pessoas completamente diferentes, né? A primeira, meu antes, totalmente disfuncional, desconectada da minha família, dos meus filhos, depressiva, ansiosa. Nessa época eu tomava remédio de tarja preta, eu frequentava psiquiatra. Então, realmente foi uma fase assim. Mas sabe o mais engraçado? Engraçado não, né? Mas interessante. É que eu vivia essa fase, mas que eu não enxergava que ela era tão disfuncional assim. Tava tudo bem. Porque eu tinha umas amigas que tomavam ansiolíticozinho também, tomavam Rivotrilzinho pra dormir, tava tudo certo. Olha o que é o poder da referência. Onde é que você tem andado? Que meses você tem sentado? Quem são as pessoas que têm sido referência na sua vida? Porque essa Karina de antes, tava tudo certo. Era o ambiente que eu frequentava e todo mundo bebia e todo mundo comia muito. E claro que nem todo mundo era gordo, né? Assim, enfim. Eu não me enxergava assim, eu olhava no espelho, eu não me achava desse tamanho todo. Sim. Eu falo que essa foto que eu escolho realmente é uma foto que foi o auge, né? O auge, assim. Tanto que meus amigos, quando olham, falam: não, não é possível, você mexeu nessa foto, eu não lembro de você assim. Mas existiu essa fase, né? Eu realmente quase não tenho foto dessa fase. Mas eu não me enxergava assim. Então, as lentes, né? A gente começou essa transformação, quando eu comecei essa transformação, eu falo que o corpo, na verdade, ele é um reflexo da nossa alma, Sim. né? O peso, o sobrepeso, as doenças, elas são um reflexo daquilo que a gente é por dentro. Então, isso aqui, na verdade, era um reflexo de uma Karina totalmente disfuncional, doente, depressiva. E aí, na medida que eu fui vivendo o meu processo de verdade, de dentro para fora, o peso ele foi indo embora. Né? Eu decidi, um dia foi uma decisão mesmo, numa viagem. Eu falo método CIS, que foi um divisor de águas na nossa vida. Sim. E por isso que eu aconselho para todo mundo. Todo mundo tem A primeira que fazer vez que nós Vou fazer fizemos. de novo agora no Rio. Amiga, eu já fiz 27 vezes. Meu Deus. E a primeira vez que eu fiz, quando nós saímos, eu e meu marido, a gente levou 48 pessoas no outro seguinte. A gente obrigou os funcionários a irem. Aqui também. Porque pra gente quem foi. entrou tem que passar. Mas sabe o que nós entendemos? Porque a gente realmente, literalmente, obrigou muitas Sim. pessoas. E muita gente, às vezes, não foi até o final, largava no meio do caminho. E a gente percebeu que não tem jeito, tem que querer. Não são todos que estão dispostos à mudança, Tem que né? querer. Ninguém muda ninguém. Verdade. Então, se não for decisão, não adianta. E aí, nesse processo, realmente, nessa jornada, meu marido, eu falo que a nossa casa perdeu uns 30 quilos, assim. Mas o que você falou é muito, muito normal mesmo. Eu conheço pessoas, assim, muito próximas, que eu vi uma transformação e eu falo: meu, você tem que mostrar a foto do antes e depois. Ela fala: Deus me livre. Eu falo assim: pois olha, eu faço questão de mostrar, sabe por quê? E de olhar de vez em quando. Pra falar assim: desse lugar eu já saí e eu não quero nunca mais voltar. Sim. É ter a clareza de que para esse lugar eu não volto mais, entendeu? E mostrar por isso. Porque muitas vezes você vê a pessoa toda, né, arrumada, bonita, não sei o que e tal. Você não imagina de onde ela veio. Sim. A jornada que ela passou. Porque, cara, não é fácil, né, Marcinha? Será que a estão gente vive uma dispostos transformação dessa. a passar Mas tem pelo um mesmo preço a caminho? ser pago. Sim, com Mas certeza. o preço a gente paga de todo jeito. Você paga o preço do fracasso ou você paga o preço do sucesso. Sim. Mas um preço você vai pagar, de qualquer forma. Você que escolhe qual Eu que você escolhi pagar o preço do sucesso, né? quer. Amém. Ô, Karina, a gente estava falando um pouco sobre profecias, né? Que você recebeu várias profecias. Eu gostaria de ficar aqui a tarde inteira batendo papo com você, porque eu sei que a gente tem... minha tarde para você. Eu sei que a gente tem conversa para falar, né? Você tem profetizado muito na vida de mulheres, né? Você tem profetizado, a gente tem visto que você tem profetizado. Você consegue lembrar de alguém aí que você profetizou e falou assim: não, ó, aconteceu? A Suelen.
Ela contou isso. Eu não lembrei, eu não lembrava, mas ela contou na conferência que eu fui. Ela virou e falou assim, que ela não tinha a menor, assim, não passava na cabeça dela fazer. E ela veio lá de Minas pra minha conferência. Ela trouxe umas mulheres, ela falou que eu olhei no olho dela e falei assim, a próxima é a sua. Ela falou assim, eu declaro sobre a sua vida que é o próximo encontro de mulheres, a próxima conferência vai ser a sua conferência e tal, e tal. E realmente, gente, existe um poder naquilo que sai da nossa boca, que se todo mundo tivesse esse entendimento, nunca mais ninguém ia falar nada de negativo. Verdade. Primeiro, porque a gente come as nossas palavras. Você vai viver o que você fala, o que você canta. Tem gente que ouve umas músicas assim, achando que é inofensivo, porque o balancinho é bom, o ritmo é bom, mas as letras são horríveis. Aí depois não sabe porque que tá vivendo aquilo que tá cantando, porque literalmente você vai viver aquilo que sai da sua boca. Em Gênesis 1 já falava, a terra era sem forma e vazia. E Deus veio e fez o quê? Com o poder da palavra ele declarou, haja luz e a luz foi feita. Foi tudo no verbo. O verbo se fez carne. Então, assim, existe um poder naquilo que sai da nossa boca, que o tempo inteiro, amiga, o tempo inteiro eu tô. Sim. E nos meus filhos, eles já falam, ai não, lá vem você. Eu falei, meu filho, você vai um dia me agradecer. Porque quando você entender que existe... Porque às vezes, criança, né, 2 adolescentes, às vezes estão lá brigando, ai, você é isso, você é aquilo. Eu falei, tá repreendido. Fala, eu tiro isso do mundo espiritual e não sei o que. Fala, filho. Falei, porque não pode ser uma declaração que você está fazendo sobre a sua irmã, Sim. sobre o seu irmão. E fala, e sabe, repreendo mesmo. O Luiz, eu vi ele contando sobre as profecias que a mãe dele fez, né, sobre ele. Ela contou na experiência lá, né? Ah, amiga, se tem como poder, é profecia de mãe. Só a vida dos filhos. Meu Deus do céu. Então, Demais. mães, vamos profetizar na vida do filho. Eu já O vi que mudança. você tem declarado sobre o seu filho? Ah, é bagunceiro? É mal educado? É desobediente? Vai ser cada dia mais. Olhe para os seus filhos, enxergue no seu casamento, nos seus filhos. Ainda que você não enxergue, declare vida. Declare, você é obediente, você é amado, você é escolhido. Existe promessa de Deus sobre a sua vida. Eu tenho um casamento blindado, eu tenho um casamento de honra, de respeito. Ainda que você não viva, por mais difícil que seja. Porque isso é fé. Sim. É você crer, acreditar naquilo que não existe como se já existisse. É olhar para o teu casamento destruído, disfuncional, para uma relação complicada, sem intimidade, sem prazer, e mesmo assim declarar e fazer por onde e se movimentar para isso e pedir, Senhor, tem uma oração que eu aprendi com a Camila e que eu faço todos os dias. Senhor, me tira do lugar que limita a minha visão. Se hoje você está num lugar que não consegue enxergar aquilo que Deus tem para você, pede, clama a Ele. Pai, tira as escamas dos meus olhos, me faz enxergar a vida que tu tem para mim, me faz enxergar a mulher que tu me fez para ser, me faz viver o casamento que eu sei que o Senhor tem para mim, me faz olhar para os meus filhos e enxergar quem eles são em ti e declarar essas verdades, porque existe poder naquilo que você fala. Isso é muito sério, é muito sério. A sua filha foi no CIS, quando você... Eu não sei se ela quis ir antes, se você quis levar agora, porque ela tem quantos anos? A Isabela tá com 13 anos. Então, e parece-me que o CIS é 13 ou 14 anos. É que a gente convive Sim, com porque o os Paulo, pais já né? foram, você já foi 20 e poucas não, vezes. 27 vezes. E assim, o Paulo nos conhece, a gente convive com ele. Então, antes dela ir, eu fui falar com ele. Ele autorizou, né? Porque realmente, eu acho que eles pedem uma idade mínima de 14 anos ou 13 anos, né? E a primeira vez que a Isabela foi, ela tinha 12. E não foi porque eu chamei. Ela que pediu pra ir. E aí eu não ia poder fazer, o Thiago fez com ela, fez pai e filha. E foi lindo. E ela saiu de lá querendo fazer comigo. Aí eu fui pra Belo Horizonte com ela. Fiz em fevereiro desse ano, eu e ela, fomos pra BH e foi incrível. Foi uma viagem, nós duas, sabe? Super conectadas. E fui pro Método CIS com ela. E eu tenho visto, Karina, que você tem recebido mulheres lá na sua casa e essas mulheres já estão se mostrando curadas porque ela já está fazendo aquilo que ela continua no movimento. Eu recebi aqui esses dias a Lorena, que ela me falou que você, né, palestraria, pregaria, né, no evento dela. E ela estava muito feliz. Então, assim, a gente tem visto realmente isso. Então, vamos falar um pouco sobre cura. Porque a gente tem visto nos seus eventos, não só cura espiritual, né? Nós recebemos aqui também a Simone,
a Simone, né, que tem o dom da cura, que fez oração. Maravilhosa. Foi fantástica a presença dela aqui. Você tem já experiências de cura? Eu sei que já dá um livro, né? A sua história já dá talvez alguns capítulos, né? Se a gente for contar um pouquinho só que nós conversamos antes ali, a gente já teria uns 2. Mas você já tem histórias, testemunhos, né, de cura ali na sua casa, na conferência. Eu testemunhei um ali, mas foi num dia que eu tive. Então, você deve ter tido muitas. Tem algum testemunho de cura que marcou a sua vida? Você falou, não, Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? Olha aqui, o Senhor está me usando pessoas, amigas que eu estou trazendo para cá, que estão sendo curadas, que é nítida, que já está curando outras pessoas. Marcinha, quando a gente ouve isso, né, às vezes eu ouvindo você perguntar, eu posso querer buscar na minha memória assim isso, grandes histórias, e às vezes Deus ele faz nas pequenas coisas, né? A Lorena é uma delas que ela faz muita, você vê, ela falou pra mim, e aí eu pra honrá-la também fui ministrar no evento dela. Essa conferência que eu fui em Minas, foi em Nova Serrana, da Suelen, nasceu no Amigas Unidas na Fé. Ela fala que foi no Amigas Unidas na Fé que eu fui uma grande inspiração para ela, que eu peguei na mão dela. Ela diz que ela contou um testemunho lá que, nossa, eu fiquei super emocionada. Que ela fala assim, que quando ela começou, que ela levava a palavra toda quinta-feira. Segunda, ela estava no Amigas Unidas na Fé e aí ela abriu um grupo de quinta. E ela falou que teve um dia que ela abriu e era só ela e mais uma. E ela disse que nesse dia eu entrei para dizer para ela que eu estava ali só para reforçar que Deus tinha um propósito na vida dela, que Deus tinha algo para fazer através da vida dela, que ela não desistisse, que ela não desanimasse. E ela falou assim que aquelas palavras de encorajamento fizeram ela, sabe, ainda mais crer naquilo que Deus estava fazendo na vida dela. E são coisas que você vê. A gente faz sem intenção, sem saber que de repente aquilo eu fiz, né, por amor, e de repente eu estava lá, ministrando na conferência dela, no interior de Minas, para 100 mulheres. Ela pagou todos os meus custos me levando para lá, com outras convidadas, com pastoras, com gente de autoridade. Né? Ela tem feito isso, eu vejo dentro da empresa dela. Toda segunda-feira ela tem lá uma célulazinha, uma semente lá que ela faz, as semeadoras, que eu acho que até do Plenitude também, da Camila. Que ela tem 36 vagas lá. As minhas já estavam, não, isso aí tem que aumentar, porque 36 já está pequeno, tem lista de espera. A Simone fala, ela fala assim que eu fui uma das primeiras pessoas a enxergar o que ela carregava quando logo em Alphaville, que eu abria minha casa e eu convidava ela, porque é isso, é a tal de abrir a casa. E o quanto que Deus atrai pessoas, usa, porque a Simone, quando ela veio aqui, eu tenho que te contar isso, quando ela veio aqui no nosso podcast, eu fui chamar o Uber, eu conto isso para todo mundo que conhece a Simone. Nós chamamos o Uber para levá-la e a hora que eu chamei, que eu vi, mostrou o Uber surdo. Eu falei, Simone, dá uma olhada aqui. Eu nunca tinha chamado um Uber que tivesse qualquer limitação. Aquele era surdo. Daí eu mostrei e falei, Simone, olha aqui. Ela falou assim, tá vendo? Ainda bem que foi você que chamou. Porque se sou eu que chamo, eles vão dizer, não, ela traiu, não sei o que. E ela foi orando por esse... O rapaz do Uber contou que ele não queria aceitar a corrida, aceitou a corrida, ela foi orando. Ela é muito usada. Ela é muito usada. Então, assim, quando a gente se predispõe, é incrível o quanto que as pessoas parecem. E eu digo sempre aqui para a minha equipe, e agora eu estou escrevendo, por isso que eu falo assim, você tem que escrever um livro, Karine, porque a gente é curada para curar, né? E eu passei por tudo que você sabe, né? Você acompanhou, você viu que eu perdi meu marido agora há um pouco mais de 5 meses. E a gente vê mulheres que às vezes ainda estão lá atrás, de onde a gente saiu, de onde eu saí, de onde você saiu. E a gente precisa falar sobre isso. Sim. E o pastor Maurício falou assim, Márcia, você precisa escrever o seu livro. Eu estou chegando que você vai escrever o seu livro. Eu falei, meu Deus, é profecia isso? Ele você vai escrever o seu livro. E aí eu fui para o Moriá. Né, logo depois que meu marido faleceu, eu fui para o Moriá. E lá no Moriá, que eu falo assim, que é um hospital espiritual, né? E lá no Moriá, aí o Senhor me falou, não, você não vai escrever o seu livro. Você vai escrever o seu livro agora só para você trazer mulheres que estão ainda lá de onde você saiu, né? Porque eu cuidei e tudo, eu saí. Então, eu também vou lançar o meu livro. Ai, que lindo. Porque, assim, eu fui curada para curar. Então, realmente, eu preciso contar. Então, eu já vejo o seu, Karina. Porque, assim... Olha o quanto de mulheres você já trouxe. E agora você tem o seu evento agora, que vai ser no dia 5, né? Fala um pouco sobre esse evento. O que você
o que que você promete para essas Fala. mulheres, né? Porque às vezes a gente promete uma coisa e Deus faz outra, né? Verdade. Transformações. Antes de falar da conferência, eu quero falar uma observação sobre o que você disse sobre o livro, né? Eu recebi muitas palavras sobre o livro já. Muitas. Eu já escrevi um livro em coautoria, né? Mas sabe quando você faz assim, eu vou porque eu já recebi muita palavra. Então, Sim. vou para obedecer, aquela coisa da obediência. Sim. Fiz o livro em coautoria, mas sabe quando parece que não era aquilo? Continuei recebendo palavras e palavras sobre livro. Eu falava, Senhor, mas se é para escrever, tu vai ter que me dar tudo. Tu vai ter que me dar título, tu vai ter que me dar como fazer, o que fazer. Capa, E tudo. amiga, essa semana veio. Mas não, para você ver, né? Não um Uau. livro sobre a minha história, não sobre um livro sobre mim. E eu vou falar aqui em primeira mão. Ninguém Uau, sabe disso. Olha o privilégio, gente. Olha aí. Vou falar porque veio, eu sim juiz de falar. Só quem sabe é a editora, porque eu tô falando com eles. Uau. Gente, que Mais honra. uma vez, é um projeto para dar voz às mulheres. Uau. Eu tô para abrir um podcast que eu tô há 1 ano reformando, que chama Uau. Entre Amigas, para dar voz às mulheres. E o livro nasceu, que é um livro para trazer mulheres junto comigo e o testemunho delas nesse livro. Eu sendo como se a cabeça do livro. Eu trazendo essas mulheres para escreverem sobre a sua história. Ou seja, é o Senhor me usando mais uma vez para dar voz a outras mulheres. E aí fez todo sentido para mim. Quando surgiu, eu falei, gente, é isso aqui. É esse o livro. Sabe? Porque é esse o livro que Deus me pede. Veio tudo. Veio nome, veio capa. E eu ia lançá-lo na conferência. Não sei quando é que o podcast vai ao ar, se vai ser antes ou depois, mas estou contando em primeira mão aqui. Você ia? Você já está dizendo? Vou lançar na conferência. Uau, dia gente. 5. Com já algumas autoras comigo. E eu vou abrir para as mulheres se inscreverem. Quem quer contar a sua história, quem quer fazer parte desse processo. E aí a gente vai fazer uma seleção, porque é um número limitado. São Sim. 20 mulheres, 21 mulheres comigo, né? Então eu vou selecionar 20 mulheres para estarem nesse projeto juntas, nesse Que livro. legal. Então, mais uma vez, o Senhor, né, trazendo isso e sobre a conferência. A conferência surgiu com uma confraternização do Amigas Unidas na Fé. Gente, vamos lá encontrar, porque o grupo surgiu na pandemia, onde a gente não podia se abraçar, não podia se olhar. E aí, logo que a pandemia deu uma treguinha, eu fiz na minha casa em Mogi das Cruzes, 40 mulheres. O segundo, em Alphaville, aquelas 60 mulheres. O terceiro já foi 350 mulheres ano passado. E esse ano nós temos uma expectativa de 400 mulheres lá em Alphaville. Então é dia 5 de dezembro, lá em Barueri, em Alphaville, São Paulo. Um dia inteiro, uma imersão, porque meio-dia foi pouco ano passado, então vai começar às 10 da manhã, credenciamento inicia às 8. É a partir das 10 horas. E essa coisa, espírito, alma e corpo. Nós somos seres tricotômicos, então a gente vai falar um pouco de tudo, de espírito, de alma, de corpo. É realmente uma imersão. Eu falo, venha de coração aberto, não tem bandeira de igreja, não é sobre religião, é sobre realmente as mulheres viverem uma imersão o dia inteiro na presença, sabe? Com outras mulheres em busca das mesmas coisas. Teremos convidadas, assim, que eu falo, que fazem parte da minha jornada. Uma delas, Camila Vieira, Sim. com muita honra, né? Assim, um privilégio muito grande. Eu falo, sou muito grata a Deus pela vida dela. Exatamente, que a gente sabe que é desafiadora. Camila Vieira. Teremos lá um tempo de sofá, eu falo, que é um tempo de bate-papo com Elaine Michele, Vera Viel, Bruna Pianho. Teremos ministração da pastora Marinês Coimbra, que é, assim, para mim, também uma referência de cura, libertação. Sim. Pastor Maurício Leite, né, que caminha comigo, vai lá derramar. Pastor Marcos Freire, vai estar lá também. Doutora Mirela Neri, que é uma psicóloga, que, amiga, eu falo assim, quando eu vi a Mirela palestrando a primeira vez no Poder da Família, eu falei, meu Deus, essa mulher tá falando da minha história. Porque eu conto que a minha cura emocional, eu fui buscar, e veio antes da minha conversão, eu comecei a buscar essa cura emocional quando eu comecei a ter muitos problemas com a Isabela, da escola, me pedir para procurar psicólogo e tal, porque ela era muito inquieta, ela era líder nata. Sim. Minha filha é uma líder nata. E as pessoas queriam abafar isso. E ela vinha com essa liderança dela, querer mandar em casa. E eu, sem sabedoria, sem posicionamento, sem limites, eu falava, é verdade, preciso, e fui atrás de psicóloga. Quando eu entendi que a doente era eu. Eu é que estava doente. Eu precisava me curar para curar a minha casa, para curar a minha família, e foi aí que tudo começou. E quando eu vi a Mirela falando que as coisas, elas vêm, as raízes invisíveis da nossa vida começam na vida intrauterina. Porque o bebê, quando está sendo gerado, a primeira coisa que nasce é o coração.
se desenvolve é o coração. E no coração ficam essas memórias. Sim. Depois que nasce, ele ainda consegue reagir, chorar e tal, mas na vida intrauterina ele não tem como reagir. E aquilo eu fiquei assim, sabe, hipnotizada. Eu falei, preciso levar essa mulher. Outras pessoas precisam ouvir isso. E aí ela vai estar lá com a gente também. Quem mais? Mariana Coalho. Mari Coalho é uma influenciadora cristã também, maravilhosa. Eu não quero estar esquecendo de ninguém, viu? Mas é um Vocês time precisam ir, hein? incrível. Porque vai ser demais. Ô, Karina, na pergunta anterior eu ia te lembrar, quando eu falei da sua transformação nítida física e espiritual, né? E eu quero depois que você me mande uma foto para a gente colocar aqui do seu antes e depois. Com certeza. Porque nós vamos colocar aqui no podcast, nós vamos mostrar que você não tem. Se você certeza. eu deveria ter pedido para Amiga, você. eu tenho. Se ele me Então, der 2 minutos, eu acho. se conseguir colocar. Deixa eu falar, porque vai ser Isabela, muito bom. a minha filha vai estar lá também ministrando, Olha amiga, falando das experiências isso. dela com Deus. Você não Teremos pode um esquecer, louvor, Isabela. mas preciso falar da Isabela, porque vai Sim. que ela ouve isso aqui, né? É, isso mesmo. Mas eu vou achar a foto e vou mandar para eles Vamos colocar para a gente colocar depois no podcast, porque a transformação é incrível, lindíssima. Vamos falar, a gente estava falando sobre a questão da conferência, o que espera, né? O que você já me deu um spoiler do livro, eu não sabia disso. O que mais, e além das pessoas que vão pregar, né? E também nós falamos sobre quem são as pessoas que vai. Você disse assim que você não quer quantidade. As pessoas que irão serão aquelas que serão tocadas por Deus, aquelas que realmente precisam. Quanto tempo, e está sendo lento, né? Porque as pessoas vão chegando, você fala, não, eu perguntei, já encheu? Porque algumas pessoas perguntam para mim, olha, você vai no evento da Karina, sabe se ainda tem vaga? Tem vaga? Como que você tá, como que as pessoas estão te procurando? Né? Olha, eu estou indo, tem vaga ainda. Ontem mesmo minha amiga me ligou, Márcia, você vai no evento da Karina? Ainda tem? Eu falei, deve ter. Mas a Karina disse que são aqueles que são tocados por Deus. Como que é isso? Você tem recebido... Amiga, procura? Ainda temos sim vaga, né? Porque eu falo assim, existe algo, infelizmente, que é o deixar para a última hora. E ano passado eu vi muita gente, inclusive amigas minhas, que deixaram para a última hora e eu não tinha o que fazer, porque não tinha onde colocar. Porque assim, o evento, a conferência é uma visão que o Senhor me entregou. Sim. E visão, amiga, é visão. É visão. Eu não posso fugir da visão. Eu já recebi, eu recebi convites para ir fazer numa igreja que é maior. Não, traz para a igreja, porque é maior, porque cabe. Porque o que é a visão? A visão são mesas redondas, como se fosse uma festa. Sim. Elas sentam mesmo para usufruir, é uma experiência. Elas sentam como se em família, para ter conexão, para ter olho no olho, para elas ficarem pertencentes e conectadas àquele grupo ali. Então, assim, tem lugar que tem limitação física. O Barolo é um espaço incrível, maravilhoso. Cabe até 700 pessoas, mas em outro formato. Não no formato que o Senhor me deu. O formato que Ele me deu cabe em 400 pessoas. Então, serão as 400 pessoas. Então, ainda temos algumas vagas? Temos, mas já temos, eu acho que 70% ou 75% das vagas preenchidas, né? E é isso, por quê? Porque é para ser uma experiência, para que elas se sintam aquela filha mesmo mimada. Elas estão ali como um cuidado do pai. Então, eu tenho certeza que quem estiver lá é porque atendeu a um chamado do Senhor. Sentiu no coração de estar lá. Então, esses dias, né, eu estava assim, pensando, nossa, mas ainda tem tudo isso? Semana passada, eu falava, Senhor... Não preciso estar estressada, não preciso estar ansiosa. Porque assim, eu podia estar muito bem no conforto da minha casa, sem história de conferência, sem ter que me preocupar com música, com luz, com iluminação, com mesa, com alimentação. Porque a logística de evento é uma mega logística, né, amiga? Não é simples. Não. E aí eu falava, eu podia estar no sossego da minha casa. Saber que é isso. Né? No sossego da minha casa, mas não. Eu tô lá obedecendo a uma visão. Então eu falei assim, então, Senhor, se vira. Karina, e é legal, eu vou te cortar, mas eu gosto muito que falem sobre isso, porque você falou que o seu evento, você vai doar toda a renda. Isso. Eu fui num evento agora recentemente e a pessoa falou que o evento, toda a renda seria direcionada para entidades que ela segue, que ela gosta, que ela acha que precisa. E depois ela disse que ela se arrependeu de falar, porque muitas pessoas vêm de uma forma ruim. Eu estou divulgando, quer dar para passar, para mandar? E aí, você disse que isso, como que vai ser? Porque você falou, Márcia, toda a renda vai ser direcionada para entidades que precisam, que necessitam, que precisam ser ajudadas. Fala um pouco sobre isso, porque eu acho muito importante que seja dito, porque as pessoas, alguns veem, não, está usando isso para crescer, não, está...
Eu acho que tem que ser dito para mais pessoas fazerem isso, né? Porque realmente precisam. Tem muitas pessoas, igrejas, entidades, lugares que não tem como se sustentar Sim. e tá levando a palavra de Deus. Eu quero que você fale um pouco Sim. sobre isso, Karina. É interessante você falar, porque muitas vezes eu esqueço de falar realmente Sim. isso. Que é um evento beneficente, Sim. onde o lucro dos ingressos, o lucro da venda dos ingressos, ele é revertido para doação para algumas instituições que a gente vai apresentar lá. Inclusive uma delas é do pastor Maurício. Sim, que bom. Eles fizeram agora, eles foram para Moçambique, sabe? Um trabalho Nossa. lindo. E temos também aqui no Brasil. A gente vai apresentar tudo bonitinho lá na hora. E ano passado também já foi assim. Então, por isso que hoje eu busco, esse ano, inclusive, eu tenho buscado muito os abençoadores. Para quê? Para que a gente possa, que o evento possa se bancar com os abençoadores e a gente consiga deixar todo o lucro dos ingressos revertido para essas doações, entendeu? Eu tenho um entendimento que, na verdade, está em Gálatas, mas que é aquela coisa do Espírito, né? O Espírito que me trouxe esse entendimento. Porque quantas vezes a gente não sabe? O generoso prosperará. Quem dá alívio ao outro, alívio receberá. Está lá em Gálatas. Tudo aquilo que o homem... Não, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A gente muita gente sabe de tudo isso, né? Sim. Mas o entendimento real disso, nem todo mundo tem. E aí, quando eu tive esse entendimento real, que, gente, tudo aquilo que a gente faz para o Senhor e faz realmente... Não adianta fazer a coisa certa com a motivação errada, né, amiga? Sim, porque ainda tem essa. sim, com A certeza. motivação do coração tem que estar certa. Então, assim, a motivação do meu coração é realmente poder ajudar. Então, o Senhor vai e faz, e ele transborda. Então, assim, você que vai, que decidiu estar lá, que atendeu esse chamado do Senhor, você não só vai viver um dia de imersão onde você não vai sair a mesma pessoa, eu garanto isso pra você. Você vai entrar uma mulher, um evento exclusivo para mulheres, você vai entrar uma e você vai sair outra. Melhor. Isso aí, eu não tenho dúvida disso. Isso é uma garantia que eu te dou. Se chegar no final do evento, você falar assim, olha, pra mim foi 0, pode vir falar comigo, que eu devolvo o dinheiro que você pagou, mesmo sendo um dinheiro de doação. Porque, assim, é uma garantia. Porque não tem como você ser exposta à presença do Espírito Santo e sair do mesmo jeito. É claro que existe uma entrega. O nosso Deus, ele é muito educado. Ele não vai sair arrombando a porta da tua vida. Você precisa abrir a porta. Está lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires e abrires, eu entrarei e cearei contigo. Sim. Muita gente ouve, mas não abre. Tem outros que nem ouvem. Mas se você ouvir e abrir, ele vai entrar e vai transformar. Então, assim, isso é fato. Então, além de você viver tudo isso, você ainda está contribuindo. Sim. Com famílias, adolescentes, crianças, né? É uma semente que você está plantando com certeza no mundo espiritual. E ela nunca volta vazia.